Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, e eu estou aqui hoje nessa nossa aula do Kona Superi para falar sobre um dos assuntos mais importantes relacionados à resiliência, que é a nossa capacidade de lidar com os pensamentos negativos e principalmente de podermos nos libertar desses pensamentos. Os pensamentos negativos, eles atrapalham muito a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com situações difíceis e achar uma oportunidade de crescimento. Vamos tentar conversar um pouco sobre como que funciona o organismo nosso quando nós passamos por uma situação boa e ruim. Desde a antiguidade, muitos filósofos antigos falavam que o que motiva as pessoas não é exatamente o que ocorre, mas sim a forma como as pessoas interpretam aquilo que ocorre. E depois de milhares de anos depois, na metade aí do século XX, as terapias mais modernas, as psicoterapias mais modernas, principalmente uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental, começou a avaliar, estudar como que funciona isso, como é que funcionam esses pensamentos, e de fato eles viram que os pensamentos eles são fundamentais para a forma como nós reagimos às coisas, e eles são muito importantes para o desenvolvimento de quadros de depressão e de ansiedade. Então, como que funciona? Imagina que nós temos, tem essa imagem aí, só para a gente poder ter uma ideia, um esquema, Tem uma situação boa ou ruim. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma situação ruim, Um trauma, uma situação dolorosa, um término de separação, um rompimento de namoro. Vamos usar esse exemplo. Ocorre esse evento. A pessoa, ela vai o quê? Ela vai observar o evento e vai acontecer duas coisas. Sentimentos e pensamentos ocorrem basicamente ao mesmo tempo, Tem muitos estudos, qual que vem primeiro, Isso não é muito claro, mas basicamente a situação vai levar a dois tipos de reação, um pensamento automático e um sentimento. E essas duas coisas são muito importantes. Por quê? Porque é importante que o sentimento mostre pra gente que aquilo é ruim, que aquilo é uma dor, que a gente quer evitar aquilo, e o pensamento comece a vir para processar o que aconteceu, para tentar entender e traçar planos, para evitar que aquilo aconteça de novo ou para lidar com as consequências daquilo, Então, quando vem uma situação ruim, é importante que a gente tenha um sentimento ruim e um pensamento, porque isso vai ajudar a gente a lidar e evitar que isso ocorra de novo. Isso é importante, mas o que acontece, Esse pensamento que vem, às vezes ele começa a entrar num ciclo. A gente chama isso de pensamentos ruminativos, Uma ruminação de pensamentos. Eles ficam indo e voltando sobre aquilo que aconteceu. E mais ainda, eles costumam buscar explicações, historinhas sobre aquele fato. E aí eles vão buscando coisas do passado e vão projetando coisas no futuro, e aquilo começa a ficar muito intenso. Esse tipo de pensamento ruminativo, tanto sobre o passado quanto sobre o futuro, está na causa do quadro, no fundamento de um quadro depressivo e ansioso. Claro que não é a única causa, mas isso é fundamental, E todos os pacientes que eu trato, no consultório, claro, a gente quer melhorar a energia, a gente quer melhorar a memória, a concentração, sensibilidade ao prazer, mas a capacidade de lidar com esse tipo de pensamento ruminativo é fundamental. Deixa eu só então explicar assim, por que esses pensamentos são muito ruins? Por 3 causas. Pensamentos ruminativos são ruins, primeiro, porque eles amplificam o sofrimento. Então ocorre o sofrimento, tem um sentimento, um pensamento, só que isso dura um tempo. O sentimento ruim, ele não dura para sempre. Ele tem um tempo, depois que aquilo vai passando, esse sentimento vai diminuindo, isso é natural, ocorre sempre. O sentimento ele não é perpétuo. Só que o pensamento ficar buscando explicações, relembrando aquilo, buscando historinhas ruins do passado, vai fazendo com que esse sentimento dure mais, esse sentimento negativo. Então a ruminação amplifica sentimentos negativos. Segunda coisa, por que ruminar é ruim? A ruminação, tem muitos estudos mostrando que isso aumenta níveis de fatores inflamatórios no corpo relacionados ao estresse e que também estão relacionados ao desenvolvimento de depressão e de ansiedade. Então, isso aumenta o nível de inflamação do corpo. Em terceiro lugar, porque quanto mais a gente fica nas historinhas mentais, nesses pensamentos,
a gente não está conectado, nós nos desconectamos da realidade, então nós evitamos situações prazerosas, como contato com a natureza, contato com pessoas, atividade física, então a gente não está mais sensível a isso. Por quê? Porque a gente está com a nossa atenção aqui nesse pensamento, não sobra espaço para a gente colocar outras coisas positivas na vida. Então é fundamental que nós aprendamos a lidar com esses pensamentos. Só que isso é um hábito muito, muito poderoso em algumas pessoas, e isso precisa de um tempo, precisa de um treino. Só que eu vou mostrar para vocês qual que é o método mais estudado de treinamento, de treinamento mental para lidar com esses pensamentos. Lembrando que a gente vai precisar de prática, e caso isso não seja possível, não esteja te ajudando, é importante que você procure uma ajuda de um psicólogo ou de um profissional, de um psiquiatra capacitado. Bom, então a ideia da gente lidar com isso, o primeiro passo, como a gente está conversando, é entender que isso não é produtivo. Eu digo que isso nem sempre é fácil, porque tem um colega meu que terminou um namoro, Eu usei esse exemplo até porque me veio isso na mente, e quando eu falo sobre, para ele poder largar esses pensamentos, para a gente redirecionar a atenção, ele fala muito assim, puxa, eu pensei já em milhares de vezes sobre isso, e eu acho que de fato eu não vou chegar a lugar nenhum, mas uma parte dele acha que na milionésima vez que ele ficar rodando aquela história, ele vai achar um motivo e uma solução, tanto para a pessoa voltar com ele, quanto para entender finalmente tudo aquilo que aconteceu. Só que ele já fez isso milhares de vezes. Então é importante a gente ir devagarinho, entendendo o quão tóxicos esses pensamentos são para a gente. Bom, então vamos no passo a passo para lidar com eles. Primeiro passo, perceber o pensamento. Nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque como eles são automáticos e às vezes é um hábito muito poderoso, muitas vezes nós estamos fazendo coisas e quando nós nos percebemos, nós simplesmente estamos há alguns minutos já nessa historinha, Nós embarcamos nessa história mental. Então, o primeiro passo é a gente nos treinar para perceber, só perceber. A gente perceber que a gente está nesse pensamento, isso já começa a enfraquecer esse circuito. O modo mais eficaz de fazer isso é através de meditação, principalmente numa técnica de meditação mindfulness. E se a gente for colocar de uma forma simples o que é a meditação, basicamente, meditação não é parar de pensar. Isso não dá para ser feito por seres humanos. Meditação é perceber pensamento. Perceber o pensamento é poderosíssimo para a gente reforçar o circuito de nossa concentração e foco e diminuir a importância, o poder desses pensamentos. Então, o primeiro passo é a gente treinar a perceber. Só perceber, opa, não precisamos interromper, não precisamos brigar, só perceber, opa, estou de novo nessa historinha. Isso é uma historinha. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é a gente tentar começar a desgrudar o pensamento. Como assim? É muito comum que nós tenhamos um conceito que nós somos aquilo que nós pensamos. E isso não é verdade. O pensamento, isso está cada vez mais provado pela neurociência, é uma reação do corpo. Assim como o sentimento, assim como reações físicas, de dor, reações de sede, de fome. O pensamento é uma reação. E ele não define a gente. Isso é importante, não é fácil, porque isso não é uma coisa, a gente não cresceu com essa informação normalmente, Então a gente vai devagarinho começar a desgrudar dele. Como que a gente vai criar esse espaço entre nós e o que a gente pensa? Através de algumas técnicas, Cada um pode ver a técnica que mais funciona, mas eu, por exemplo, gosto de algumas técnicas. A primeira é anotar o pensamento. Toda vez que a gente anota essa historinha, a gente dá uma distância, a gente coloca no papel, isso fisicamente até ajuda a gente a se diferenciar do pensamento. Então, anotar. E, às vezes, repetir algumas frases, Eu gosto de duas frases, A primeira é, eu não sou aquilo que eu penso, e que de fato isso é verdade, isso é comprovado, você não é aquilo que você pensa. E uma outra frase que eu gosto é, você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Às vezes a gente toma o nosso pensamento como uma verdade absoluta. A gente esquece que aquilo é uma hipótese, é uma teoria nossa. Então, essas três formas, anotar, lembrar que eu não sou o que eu penso e lembrar que eu não preciso acreditar em tudo que eu penso, são formas da gente desgrudar. Tá? Então a gente já viu esse passo a passo. Primeiro passo, perceber o pensamento. Segundo passo, começar a desgrudar do pensamento. O terceiro passo é tomar uma decisão.
Como assim? Uma decisão de soltar o pensamento. Uma decisão de abandonar isso. Isso não é fácil. Então a gente percebeu, a gente está começando a se distanciar, só que tomar uma decisão, eu vou soltar. Isso é importante a gente ter claro que a gente vai tomar essa decisão, porque isso dá uma motivação, dá uma força para lidar com isso, né? E por isso que é importante a gente saber o quão tóxico ele é. Então a gente percebe, a gente desgruda, a gente toma essa decisão e o quarto passo é nós redirecionamos a nossa atenção. Como assim? Nós colocamos a nossa atenção em uma atividade, em outro objeto, mas que não seja um outro pensamento. Então, lutar com um pensamento com outro pensamento, em geral, isso não dá certo. Isso acaba fazendo com que a gente pense mais e acaba amplificando. Não, a gente redireciona a atenção ou para uma sensação, ou para um sentimento, ou para uma atividade. A gente redireciona para algo que não seja um outro pensamento. Uma ideia é a gente redirecionar para uma atividade de preferência que seja prazerosa, que envolva outras pessoas, né? Uma atividade de fazer coisas. Nem sempre é bom só ficar conversando. Apesar de conversar sobre as coisas ruins ser bacana, às vezes isso ajuda a gente a ficar numa ruminação a dois, né? A gente fica ruminando com outra pessoa. Então a ideia é, quando está com outra pessoa, poder falar, mas ter uma atividade que envolva um engajamento, né? Às vezes um trabalho voluntário é uma coisa bacana para se fazer, um esporte, uma atividade que envolva ação, mais do que ficar falando. Então, redirecionar para ação, redirecionar para um sentimento, então perceber o que a gente está sentindo, principalmente sentimentos bons que podem estar acontecendo, sensações físicas, né? Sensações de toque, de contato, com assento, com chão, isso é uma coisa bacana. E colocar, talvez, a gente pode nutrir emoções, né? Como é que a gente nutre emoções? A gente nutre olhando, fazendo perguntas para nós mesmos. Então nós podemos nutrir emoções saudáveis, como emoções de gratidão, emoções de curiosidade, emoções relacionadas à compaixão, à gentileza. E o melhor jeito fazendo perguntas, uma pergunta que é muito estudada e que de fato funciona, é a gente perguntar, pelo que eu tenho a agradecer agora? Quais são as coisas para agradecer nesse exato momento, né? A gente fazer essa pergunta para a gente mesmo, isso ajuda a gente a redirecionar e nutrir uma emoção, que é a emoção da gratidão. A gente não precisa sentir a gratidão na hora, a gente não precisa nem agradecer, a gente precisa fazer essa pergunta. Então, vamos lá, passo a passo. Número 1, perceber o pensamento. Número 2, desgrudar dele através de anotação, através daquelas frases, eu não sou o que eu penso, eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Número 3, nós vamos tomar a decisão de abandonar esse pensamento. Eu vou abandonar. Esse pensamento não é bom para mim, ele é só um pensamento. E número 4, redirecionar para uma atividade, para uma sensação ou uma emoção positiva, né? Através de ações ou através de perguntas, como essa pergunta sobre o que eu tenho a agradecer. Esse tipo de técnica, né, que eu mostrei para vocês é o método, faz parte de uma terapia cognitivo-comportamental para o pensamento, então é um método comprovado. É claro que precisa de um tempo e, mais uma vez, eu repito o que eu disse. Caso isso esteja muito intenso, principalmente vindo pensamentos muito negativos ou pensamentos relacionados à morte, é muito importante que você peça ajuda o mais rápido possível para um profissional especializado, um psicólogo ou um psiquiatra. É muito importante isso. Mas esse tipo de prática, ele ajuda a enfraquecer esse circuito. E quando a gente menos percebe, a gente está mais em contato com novas experiências. Aquilo vai perdendo força, vai virando só uma historinha lá do passado. A gente deixa o tempo passar dessa forma e colocar coisas positivas, novas experiências valorosas na nossa vida.